inadimplência judicial. Superendividamento. O superendividamento ocorre quando o cidadão possui muitas dívidas e acaba por perder o controle e simplesmente não sabe como se livrar delas e daquela situação. A cada mês sem pagamento, ou com pagamento parcial, há incidência de juros e multa, fazendo com que a dívida se torne impagável, gerando desgaste emocional para o endividado, o que pode ocasionar improdutividade e ainda piora no oferimento de rendimentos para pagamentos daquelas dívidas, além das contas habituais para o mínimo de sobrevivência. O superendividamento ocorre por diversos motivos de inadimplência, falta de pagamento, começando pelo uso indiscriminado do cheque especial, cartão de crédito, usando o limite do rotativo, empréstimos consignados, financiamentos diversos, entre outros. Mesmo aquele cidadão de boa-fé que tenta pagar as suas dívidas por meio de parcelamentos, os quais geram ainda mais juros e aumentam ainda mais a dívida e o tempo de pagamento, comprometendo todo o seu rendimento mensal. O prejuízo não é só do superendividado e dos credores, mas também da sociedade como um todo. O superendividado se torna um consumidor a menos para movimentar a economia, tornando-se uma possível força de trabalho a menos em circunstância do dano psicológico que a situação ocasiona. Após assistirem a reportagem do STJ à frente, continuaremos com as informações do superendividamento. Quando o marido ficou desempregado, Larissa recorreu a empréstimos para pagar as despesas da casa. Depois de algum tempo, a servidora pública tinha 100% do salário comprometido. O superendividamento ele é um ciclo. A pessoa começa, normalmente o endividamento começa assim, não fechou as contas do mês. Então eu vou lá e eu abro um buraco para tapar outro, eu faço um empréstimo para fechar as contas daquele mês, né? E isso, a pessoa vai fazendo isso todos os meses, às vezes mês sim, mês não. Como a Larissa, mais de 15 milhões de pessoas no ano passado eram classificadas como endividado de risco pelo Banco Central. A lei do superendividamento, que completa 3 anos, foi criada para aumentar a proteção de quem está devendo valores altíssimos. Ela define como superendividamento quando o consumidor de boa-fé assume que não consegue pagar todas as dívidas. Pode ser a conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos, cartão de crédito, consignados e empréstimos. Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se encaixa em 2 desses indicadores: comprometer mais de 50% com o pagamento de dívidas, ter uma renda que, após o pagamento das dívidas, fique abaixo da linha da pobreza, entre R$ 500 e R$ 600, inadimplência e multimodalidade, financiamentos em diferentes modalidades. Muitas pessoas que estão nessa situação acionam a Justiça e o STJ tem se debruçado sobre o tema antes mesmo da lei do superendividamento ser promulgada. Em 2016, por exemplo, a terceira turma limitou em 30% os descontos na conta corrente utilizada para o recebimento do salário de um devedor que fez empréstimo consignado, porque havia risco à subsistência, ou seja, poderia prejudicar a sobrevivência dele. Já para empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, a segunda seção estabeleceu, sob o rito dos recursos repetitivos, que os descontos podem ser até superiores a 35% da remuneração do trabalhador, porém, só com a autorização dele. Esse caso foi decidido em 2022 e os ministros já destacavam a preocupação com a facilidade de acesso ao crédito. Para esse advogado especialista em direito do consumidor, as decisões do STJ têm um papel fundamental para quem está passando por essa situação. A lei, normalmente, nasce de uma demanda da sociedade. Então, ao longo dos anos, dívidas eram cobradas de natureza trabalhista, de natureza tributária, de natureza alimentar, pensão alimentícia, honorários, salários, enfim. Então, o STJ, ao longo dos anos, ele começou a ver que aquilo ali
precisava ser relativizado, não pode levar tudo numa situação absoluta. Então, essa maturidade construída pelo STJ ao longo dos anos serviu de subsídio para a própria lei, para o projeto de lei do superendividamento, para garantir o que é um mínimo existencial, o que é uma necessidade do endividado. O advogado explica ainda como o devedor consegue fazer a negociação dos débitos. A própria lei, ela traz o procedimento, lá no artigo 104 em diante do Código do Consumidor, ela traz o procedimento que pode ser adotado inclusive, pode ser iniciado inclusive nos PROCONs das cidades, né? Você tem a fase inicial, que é a fase de conciliação, onde o devedor apresenta quem são seus credores, quem são as pessoas a quem ele deve, né? Quanto que ele ganha e de que forma ele pretende pagar aquilo ali. Entra-se numa audiência de conciliação, então aqueles credores que quiserem negociar, que quiserem fazer acordo, já saem dali com o acordo estabelecido, o plano de pagamento, né? O chamado plano de pagamento. Aqueles que não quiserem negociar ou que não aceitarem as condições, eles vão lá para o final da fila, tá? Então eles só vão passar a receber depois que o plano de pagamento for cumprido, tá? E eles ainda correm o risco de receber os juros e os encargos na forma que o juiz estipular, e não aquilo que prevê no contrato ou no título de crédito. O superendividamento, ele traz todas esses sofrimentos, né, para a vida de quem está nessa situação. A saída digna para essa situação é o processo de repactuação das dívidas conforme definido no Código de Defesa do Consumidor. Para o superendividado usufruir dos benefícios, terá que preencher os requisitos que são: 1. Insuficiência de renda. 2. Ser devedor de boa-fé, ou seja, sua renda ser inferior ao que acumulou em dívidas. 3. As dívidas devem ser decorrentes de relações de consumo comum, não podem ser artigos supérfluos ou de luxo. 4. Comprovar que seria impossível o pagamento das dívidas sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A vantagem de se propor o plano unificado do superendividamento é o fato de incluir todos os débitos em um mesmo pacote de pagamento, acabando o impasse financeiro e psicológico de pagar uma dívida e faltar dinheiro para as demais. Mesmo essas negociações podendo ser feitas no PROCON, o ideal é ser feito diretamente no judiciário e ser assistido por um advogado com experiência no caso, que poderá auxiliá-lo melhor em termos de negociação, ou até mesmo propor uma demanda direta com os principais credores se tornar necessário. Bevilacqua a perícia judicial. Superendividamento. O pedido de renegociação. O pedido de renegociação é considerado uma espécie de recuperação judicial de pessoa física, pois deve ter um plano detalhado. Contém informações de todos os credores, dívidas, e claro a renda familiar, uma vez que o parcelamento levará em conta essa renda. O plano de pagamento deverá satisfazer os direitos dos credores, antes de tudo, mas sem que o consumidor devedor seja humilhado e fique em posição de indignidade. O prazo para pagamento é de até 5 anos, e a renda familiar só pode ser comprometida, em média, até 35%. O cálculo depende de cada caso, conforme custo de vida e região onde o consumidor reside. As dívidas que podem ser inclusas no processo de repactuação são: dívidas de consumo, contas domésticas usuais, alguns débitos com instituições financeiras de pessoas físicas. Ficam excluídas dívidas de impostos, tributos, pensão alimentícia, crédito habitacional, crédito rural e produtos e serviços supérfluos. Iniciado o processo, os credores serão citados e notificados pelo judiciário, para se manifestarem sobre o processo. Caso algum dos credores, devidamente citado, não compareça injustificadamente, será obrigado a excluir as restrições de crédito em nome do consumidor, as cobranças, os encargos e terá sua anuência considerada subentendida, sobre o que foi decidido. Se alguns credores aceitarem o acordo, e entendido como viável, e outros não, os que não aceitarem irão para o final da fila de pagamentos. Isso porque a lei visa a conciliação e resolução da situação de superendividamento, exaltando o princípio da boa-fé.
No plano não poderá haver pedido de desconto do valor principal da dívida, apenas dos encargos e multas. A primeira parcela do acordo poderá ser paga em até 6 meses da data da homologação. Há, ainda, a possibilidade de concessão judicial de suspensão, ou até extinção, de processos judiciais que tenham por objeto parte, ou totalidade, da dívida discutida no plano. No acordo homologado estarão especificadas todas as condições de pagamento, com valor total da dívida, número e valor das parcelas, possíveis descontos na multa e nos juros e duração total do plano. Deve conter, também, o momento em que o consumidor será retirado dos cadastros de inadimplentes. Não havendo acordo entre as partes, cabe ao juiz determinar prazos, valores e formas de pagamento, com a instauração de processo de superendividamento com o objetivo de revisar e integrar os contratos, repactuar as dívidas remanescentes por plano compulsório e citar todos os credores que estiverem fora do acordo celebrado. Será assegurado prazo de 15 dias para o fornecedor justificar sua não aceitação ao plano de pagamento voluntário, podendo o juiz nomear perito judicial ou administrador judicial, que em até 30 dias deverá apresentar plano complementar de alongamento de prazos e redução de encargos. Sendo formalizado o acordo, haverá homologação e a consequente formalização de um título executivo, ou seja, um documento que em caso de descumprimento por parte do consumidor, poderá ser, imediatamente, executado pelo credor. Depois de solicitado o plano de recuperação, o consumidor não poderá requerer outro pelo período de 2 anos depois do cumprimento do primeiro, e não poderá contratar novas operações de crédito que contribuam com novo endividamento. Trata-se de uma solução muito importante e interessante para que pessoas de boa-fé que adquiriram dívidas para sua subsistência e hoje se veem impossibilitadas de arcar com elas, se restabeleçam. Podemos ajudar-lhe na avaliação do processo de superendividamento, efetuando a análise financeira necessária, encontrando a situação econômica mais favorável e segura para você decidir com segurança. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais, contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 974046064. Bevilacqua Perícia Judicial.